sobre o que é o ser. É a única grande pergunta da filosofia, na minha opinião, e na do Heidegger também. É a grande pergunta da filosofia, né? Quer dizer, o que é o ser? Bom, a primeira resposta que eu procurei dar, e eu não estou sozinho, vejam que eu fiz um recorte, né, de vários pensadores, o ser é um. Agora, essa unidade, ela tem, como uma moeda, tem duas faces, né? Isso é importante, olha. Senão a gente não compreende o ser. Para a gente começar a ter um casamento entre a experiência espiritual e a leitura mental, e também as experiências corporais, né? Porque tudo isso tem que estar integrado em nós, corpo, mente, espírito, para que tenhamos vida plena. Então nós precisamos entender que o ser tem interioridade e exterioridade. Claro que isso é relativo à perspectiva a qual eu estou olhando, né? Do ponto de vista do observador haverá interioridade e exterioridade, porque tudo é um, não há separação nisso, né? Mas para nós humanos, quando estamos tentando nos posicionar filosoficamente, isso é muito importante, é crítico a gente aceitar essas duas faces do ser, senão tudo vira confusão. Vou dizer, por exemplo, que a metafísica é a parte da filosofia que tenta explicar a totalidade das coisas, né? Ela se perdeu bastante ao não entender isso, a interioridade e a exterioridade do ser. Religiões foram criadas, olha que interessante, religiões foram criadas porque alguém teve uma experiência interior profunda e trouxe dessa experiência algum tipo de sabedoria ou alguma ideia ou alguma inspiração, e aí criou-se então toda uma cerimônia, um ritual, aí sim as igrejas, né, ou os templos, tudo isso vai sendo criado em torno de uma experiência de um indivíduo que teve esse mergulho no eu profundo, né? Interessante isso. É válido. Toda a experiência humana de tentar buscar o real e de tentar se resolver é válida. Essas experiências são válidas. Então eu não estou aqui fazendo uma crítica contra a religião. Mas eu diria que a religião ela se distancia da verdade na medida em que ela não entende que aquilo que está acontecendo dentro de nós não está acontecendo para além da natureza. Eu vou ler aqui uma frase, não é uma frase, é um parágrafo do Ken Wilber, que é um filósofo muito contemporâneo. Nós, na nossa editora Vida Integral, já publicamos 2 livros dele, Sexo, Espiritualidade, Ecologia e Espiritualidade, e o outro que é Meditação Integral. E Ken Wilber diz assim, olha, o que os sábios pré-modernos consideraram como realidades metafísicas são, em muitos casos, realidades intrafísicas. Elas não estão acima da natureza, mas dentro da natureza, nem além da matéria, mas em seu interior. Era impossível para um monge pré-moderno, em meditação profunda sobre a natureza da alma, saber se seus padrões de ondas cerebrais estavam em estado teta-alfa, que a demanda de oxigênio celular diminuía significativamente, etc. Todas as revelações interiores da alma, portanto, pareciam não ser físicas, nem materiais, nem conectadas à natureza, nem parte do tecido da manifestação material. Elas pareciam metafísicas em todos os aspectos. Então, desde Platão, né, puseram muito a culpa em Platão, e eu num livro meu chamado Logos, eu tento mostrar que não é bem isso, porque Platão não pensava assim. Platão escreveu algumas coisas, mas em alguns momentos em que ele não escreveu, são chamadas doutrinas não escritas, ele pode ser considerado um monista. Mas ele acabou sendo taxado aí na história da filosofia como um dualista. Você tem aqui, olha, o mundo material e o além, o mundo espiritual. E muito do que a gente tem hoje como religião é algum tipo de tentativa de criar doutrinas ou explicações, elaborações sobre isso. Pegue aí, por exemplo, Tomás de Aquino, né? Todo tomismo é uma explicação desse mundo que vai além da matéria e como ele se relaciona com o mundo material. Na espiritualidade pós-metafísica, nós temos a afirmação de que tudo é um, portanto não há separação,
Não existe um mundo material e um mundo espiritual. E o que existe é uma interioridade e uma exterioridade. É interessante você pegar, por exemplo, a psicologia junguiana. A psicologia junguiana é um mergulho na interioridade, é um mapeamento da vida interior, que é profundíssima. Ela é, na verdade, infinita. Existe um infinito interior do ser e um infinito exterior do ser. Então a ciência deve se concentrar mais no exterior, que é isso que ela faz. Ela deveria descrever cada vez melhor o funcionamento do exterior do ser. A psicologia, que também é científica, né? Mas as escolas espirituais pós-modernas devem se concentrar no mapeamento da vida interior. E tudo isso sem perder nunca a perspectiva de que tudo é um. Então temos uma unidade, e essa unidade tem o seu aspecto interior e seu aspecto exterior. Por enquanto podemos dizer só isso sobre o ser. O ser é um, e o ser tem interioridade e exterioridade.